Então, hoje a gente vai falar sobre aspectos adaptados à deficiência visual, né? E esportes adaptados e deficiência visual. Então, esses esportes adaptados, existem alguns esportes adaptados ali para o deficiente visual e existem alguns esportes que foram criados para a pessoa com deficiência visual, né? Então, são, no caso até de exclusividade da pessoa com deficiência visual na prática desse esporte. E assim, não acaba não sendo um esporte exatamente adaptado. Semana passada, a gente falou bastante sobre isso, nas duas últimas semanas, né, a gente falou bastante sobre isso, de o esporte adaptado ele ter surgido no século passado, no século XX, com o objetivo de promover a reabilitação para as pessoas com deficiência, né? E a prática esportiva, então ela consegue trazer o benefício, né, de promover a inclusão social. Isso a gente está falando não só da pessoa com deficiência, mas no geral, né? Então ela consegue promover uma inclusão social, porque geralmente a prática esportiva ela é feita com mais pessoas, né? Mesmo até os esportes individuais, a pessoa acaba fazendo com técnico, com uma equipe, né? Então ela promove essa inclusão social, então ela traz essa sociabilização, né? Principalmente esportes de equipe, né? Que são praticados com objetivos em que a equipe precisa alcançar. Então a pessoa precisa trabalhar em conjunto, né? E a realização pessoal, porque ela traz aumento da autoconfiança, melhora do conceito da imagem, é, um autoconceito de si, a própria autoestima elevar e assim trazer também autonomia, né? E se a gente pensar em pessoas com deficiência, essa autonomia ela permite uma melhor interação com o meio, interação com outras pessoas. Então isso também acaba sendo de grande valia, né? E a principal dificuldade da pessoa com deficiência visual, no caso da prática esportiva, é devido à limitação de percepção e localização. Então, como ela tem essa dificuldade de ter essa percepção, porque são informações geralmente colhidas de forma visual, e aí que ela não consegue colher essas informações, né? Ela tem um pouco dessa dificuldade de interação. E aí existe a necessidade de adaptar para ela poder participar. Então aí vem, né, o esporte adaptado, no sentido de trazer pequenas adaptações ou até grandes adaptações para que essa pessoa consiga interagir e consiga participar de todas as atividades. No Brasil, a Associação Brasileira de Desportos para Cegos, que cuidava dessa parte toda esportiva ali para pessoas com deficiência visual, né, em 1984, do Rio de Janeiro, só que depois, em 2005, teve uma mudança ali e passou a ser a Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, e aí depois teve só o nome, a mudança do nome para a Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais. E aí, entre o termo deficiente visual e cego, assim como, por exemplo, deficiente auditivo e surdo, existe essa diferenciação que alguns autores e até algumas pessoas elas citam que quando você fala de uma pessoa que tem total perda e ela se aceita dentro desse mundo com essa perda, no caso, por exemplo, do surdo e do deficiente visual, a gente fala que ele é uma pessoa surda, que ele se reconhece como surdo e ele prefere até ser chamado de surdo. Os surdos têm muito isso. E já se é uma pessoa que teve essa perda e não se aceita como surdo, ele prefere ser chamado de deficiente visual. No caso de cegos e deficientes visuais, no caso desse termo, a pessoa cega, alguns autores falam que a pessoa cega é quando tem a perda total da visão. E o deficiente visual, ele pode ter essa perda total ou não. E aí, no caso, ele já envolve, né, no caso da deficiência visual,
tanto situações congênitas como adquiridas. Lembra que a gente falou isso semana passada? Então, se é congênito, nasce com a pessoa, né? E se adquirida foi ao longo do tempo ali de vida dela que ela adquiriu essa cegueira, no caso. E aí o termo mais adequado, então, seria deficiente visual, porque você consegue abranger todas as pessoas que participam do esporte. Mas aí há algumas literaturas, né, alguns autores que falam. Então a CBDV ela é responsável de administrar 5 modalidades esportivas, e essas 5 modalidades esportivas, então, são futebol de 5, goalball, judô, que essas 3 modalidades são modalidades paralímpicas, então elas estão inseridas nos Jogos Paralímpicos, e também o CBDV, ele cuida do futebol B2 e B3 e o powerlift. E aí, no caso, essas 2 modalidades, duas não, 3 modalidades até, né? Porque o futebol B2 e depois o futebol B3 é uma outra modalidade. E o powerlift, eles não são programas olímpicos ainda, eles estão tentando, só que é um pouco mais complexo, né? Para entrar como esporte paralímpico, então ainda não foi inserido no programa paralímpico de competições. Depois eu vou explicar um pouquinho mais, né, desse de futebol B2 e B3, mas desses esportes eu vou explicar um pouquinho, né, e até porque caracteriza como esporte paralímpico e ainda não como esporte paralímpico, né. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele administra as provas. Então, assim, o CBDV, ele administra essas competições que eu apontei para vocês aqui. Então, essas competições de futebol de 5, goalball, judô, futebol B2 e B3 e powerlift. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele já cuida do atletismo e da natação paralímpica. Então, desses 2 esportes, que são esportes paralímpicos, né? Eles cuidam desses 2 esportes. E além das modalidades de ciclismo, hipismo, triatlon e vela e remo, né? Então ele cuida também dessas outras modalidades que são responsabilidades já pelas suas próprias confederações, na verdade, né? Só teve uma confusão aqui. Vamos lá. Comitê Paralímpico Brasileiro cuida do atletismo e natação. Já as modalidades ciclismo, hipismo, triatlon, vela e remo são cuidadas pelas confederações. Essas confederações, elas estão ligadas ao Comitê Paralímpico. Então, assim, eles recebem subsídio do Comitê Paralímpico, eles recebem apoio do Comitê Paralímpico, mas as próprias confederações fazem a administração disso. Só que como elas estão interligadas, então o Comitê Paralímpico faz um apoio a essas confederações, tá bom? Mas elas têm as suas próprias confederações, que é diferente do caso, então, do atletismo, da natação e dessas outras modalidades. E aí tem outros centros que cuidam, né? Isso no Brasil, né, gente? Dos esportes, né, todos os esportes paralímpicos, ele tem um sistema de classificação funcional. Isso a gente chegou a discutir um pouco, né, na primeira aula, na segunda aula. E aí, no caso dessa classificação funcional, ela está caracterizada mais para a pessoa com deficiência nesse estilo aqui, né? Então, assim, cada deficiência, ela tem sua característica de avaliação funcional. Dentro da cegueira e da deficiência visual, tem essas outras avaliações, no caso, né? Então, a gente classifica por B, que seria blind, que significa cego em inglês, né? Então, o termo em inglês, a palavra. E aí, esse B, a gente tem as classificações de 1, B2 e B3. Então, essa classificação de 1 a 3. E aí, quando a gente fala, então, B1, a gente está falando de cegueira total. Então, são as pessoas que têm perda total da visão, então ela não consegue nem ter percepção nenhuma de luminosidade. Às vezes, elas têm uma percepção da luminosidade, né? Uma percepção de luz, mas essa capacidade é de reconhecer, ela não tem essa capacidade de reconhecer alguns formatos, como mãos, como rosto, ela tem a percepção de luz devido à intensidade da luz, né? Ou a leveza da luz, ela começa a ter uma percepção
de vultos, né? Então por exemplo, tem cegos que se tiver um ambiente muito iluminado, ele tem mais dificuldade para enxergar essa percepção desses vultos. Se é um ambiente com pouca luz, ele consegue ter essa percepção, e por isso que muitas vezes ele usa o óculos, aquele óculos escuro, né? Que é para trazer um pouco dessa correção. Só que acontece no B1, no B1, não só no B1, né? No B2 e B3 também, existe uma dificuldade de você fazer uma avaliação funcional, porque vai muito da percepção da pessoa, muito dos dados que a pessoa traz, né? Por mais que ela faça exame médico, não tem só com o exame médico ter a precisão. Então, para evitar qualquer coisa assim de o atleta mentir, que ele tem uma percepção de acuidade visual maior, ele tem uma percepção maior visual, e ele é assim, ele caracterizar ganhando vantagem em cima de outros atletas, essas modalidades o atleta utiliza de uma venda, né? Inclusive na natação, a gente vai ver isso depois, mas eles usam uma venda, e essa venda ela permite sim uma escuridão total, então o atleta não vai enxergar nada, mesmo se ele tiver alguma percepção de luminosidade, e assim ele utiliza somente dos outros sentidos para poder se locomover e praticar aquele esporte. Tá bom? O B2, no caso do B2, ele tem uma percepção de alguns vultos, ele tem essa capacidade de percepção de vultos, e forma da mão, ele tem essa percepção da forma da mão, então ele tem um pouco mais de campo visual. Campo visual dele é entre 2 a 60, 2 por 60, né? E de 60 essa angulação, é o ângulo que ele consegue permitir a captação da informação visual, seria então o ângulo, né? E no caso, ele tem que ser inferior a 5 graus de campo visual. No caso da B3, ele já pode ter uma percepção visual um pouco maior, então ele consegue definir imagens com uma acuidade visual entre 2 por 60 a 6 por 60, e o campo visual maior do que 5 graus e menor do que 20 graus, né? Então ele tem uma percepção visual um pouco maior em relação ao B2. Só que assim, essas atividades, então B1 e B2, elas ainda não são consideradas esportes que têm essa capacidade visual classificada pelo B2 e B3, ainda não estão inseridos dentro do esporte paralímpico. Eles estão inseridos em esportes, eles têm competições, mas eles não entram como esportes paralímpicos. O atleta, né? No caso, o atleta, por exemplo, B2, ele pode até entrar numa equipe, só que aí ele precisa sempre usar a venda. E aí, inclusive, todos os atletas usam, né? Lembra que eu falei para vocês? Então ele consegue participar, tá? Mas não tem um tipo de esporte que a pessoa ela pode ter uma percepção visual, então ela não precisa usar a venda, não existe dentro dos Jogos Paralímpicos, por exemplo, né? Então elas são, no caso, ainda precisa de mais adaptações ali. Então, ó, um dos esportes paralímpicos que temos é o futebol de 5. O futebol de 5, então, é um esporte exclusivo para a pessoa com deficiência visual, de classificação B1. E aí, no caso, ela precisa de algumas adaptações, né? Ela é um esporte adaptado mesmo. Então, o que acontece? É jogado numa quadra de futsal oficial, 40 por 20, e aí tem pequenas alterações, principalmente na regra, e na própria quadra tem uma pequena alteração, mas a alteração principal é nas regras do jogo, né? Então a quadra, ó, ela ocorre, né, o jogo de futsal, que eu falei, só que ela tem essa borda lateral, ó. Essa borda lateral, esse bodo, esse suporte aqui, ó, vê se vocês conseguem perceber aqui, ó, eu estou apontando a imagem, essa borda lateral aqui, as laterais, ela tem a linha de fundo, só que essa borda lateral é onde o atleta, às vezes, ele pode até encostar, não tem problema. Então, se a bola bater ali,
não tem problema nenhum, ele não vai sair porque ele não vai ter cobrança lateral. Então, ó, vê que o atleta começou, vê que nesse GIF aqui, ó, ele começou até encostado até essa borda, né? Para ter uma referência de percepção de localização. Ó, vê de novo, comecinho, ó, ele está encostado até. Então ele pode encostar, não tem problema nenhum, tá? A bola possui um guiso, no caso aqui faltou um Z, mas é um guiso, para que os jogadores possam identificá-la, e é necessário manter o ambiente com o jogo bem silencioso, porque tem algumas coisas, algumas informações auditivas que o próprio atleta precisa passar, como outras pessoas da equipe passam, então precisa ser um ambiente totalmente silencioso, bem tranquilo. Os jogos de pessoas com deficiência visual geralmente tem essa regra do silêncio, então aí o público eles têm que colaborar bastante, manter um silêncio para poder ajudar. O tempo do jogo são 2 tempos de 25 minutos, cada tempo, né? E existe um intervalo de 10 minutos ali entre esses tempos, esses 2 tempos. E existe uma área onde o goleiro não pode sair para realizar defesa, nem pegar a bola com a mão, a bola de 5, né? A bola de 5, no caso, a bola com um guiso na mão, por 2 metros, né? Então ele tem que ter um espaço ali, que ele não pode sair desse espaço para pegar a bola com a mão livremente, né? E após a terceira falta é cobrado um tiro livre ou um chute ali próximo da linha de onde aconteceu a falta, né? E no caso os jogadores são obrigados a falar a palavra, aí porque eu falei para você do ambiente silencioso, eu falei para vocês ali, né? Quem tem que falar a palavra espanhola, voi. Ele fala voi, 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 voi. Ele tem que ficar falando, repetindo, e até em um tom bem alto, essa palavra, que significa voo em português. E sempre que eles deslocarem em direção então, com a bola, porque eles não estão com a bola, eles estão deslocando em direção à bola, eles têm que falar essa palavra, voi, 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 ficar repetindo, porque para evitar o choque, contato ali. E o árbitro, se ele não ouvir a pessoa se deslocando falando isso, ele pode considerar uma falta e dar uma punição ali para o jogador e para a equipe. Ó, os times são compostos por 5 jogadores, né, que a gente falou, sendo que o goleiro ele tem a visão total. Então, o goleiro ele é o único do time que tem a visão total. Os outros 4 jogadores têm a deficiência visual e aí eles usam aquela venda. Então, eles usando uma venda, né? Utilizando uma venda, ele vai utilizar. E somente o goleiro tem a informação, no caso, visual. O chamador tem um chamador dentro da equipe. E esse chamador ele fica atrás da linha do gol. E ele vai orientando os seus jogadores enquanto a posicionamento do ataque. Então ele vai ofertar ali opções, então ele vai falar, ó, vai para frente, desloca, vai para a esquerda. Ele vai dando situações ali, informações, para a pessoa ir se posicionando, e aí ela fazer um chute mais preciso, um chute na direção do gol, né? Então esse chamador ele faz essas orientações. E aí esse Voi, ele também pode falar, né? Tudo que está acontecendo ali, tipo posicionamento da defesa adversária, ou dar outras informações úteis que podem auxiliar a equipe no ataque, né? Só que ele só pode dar as orientações quando a pessoa passar de uma linha do terceiro terço da quadra. Então a gente faz o seguinte, na quadra de futsal, de futebol de 5, né? A gente divide essa quadra em 3, e aí a gente tem, então essas ficam 3 terços, né? 3 partes. E aí essas partes, elas são divididas entre defesa, meio de campo e ataque. É sempre dividido assim para o jogo, para a equipe, né? E aí quando ele passa da linha que entra no terço do ataque, então assim, ó, tá vendo essa linha pontilhada aqui, ó? Quando ele passa dessa linha pontilhada, que é a linha do ataque, aí o chamador ele pode dar todas as informações.
tá? Então, ó, o atleta tá ali, ele posicionou, ele passou da linha, o chamador começa a dar as informações, começa a falar as informações, e aí esse atleta vai se posicionando, ele vai se deslocando ali na parte do ataque. Então e aí são com essas 3 divisões ali, que eu falei para vocês, que é o terço defesa, terço central e terço do ataque, essas 3 posições, eles têm instruções em cada etapa que eles estão. Então, por exemplo, ó, quando eles estão no terço da defesa, o goleiro ele pode orientar informações de posicionamento. O goleiro pode falar, ó, fulano, tá ciclando, a bola tá indo na sua esquerda, a bola tá indo na sua direita. Então ele vai dando as informações, né? Então ele pode dar essas orientações, no caso da defesa, aí é o goleiro que só pode dar as orientações. Quando está no terço central, quem pode dar as orientações é o técnico. Então o técnico ele vai falando as coisas, posicionamento, jogador tal, vai mais para a direita, vai mais para sua esquerda, a bola está na sua frente, então ele vai dando as orientações. E depois naquela parte final, no terço final, né, que é o terço do ataque, aí é responsável por dar todas as informações é o chamador. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode perguntar e questionar, tá bom? No caso do goalball, o goalball ele foi criado em 46 pelo austríaco Hans Lorenz e ele foi criado com o objetivo da reabilitação de soldados vítimas ali dos combates da Segunda Guerra Mundial, e aí esses soldados eles acabam perdendo, devido ao seu acometimento, eles perdiam a visão, e aí o goalball foi criado como um esporte ali para trazer uma reabilitação, e aí entre todos aqueles processos que eu falei para vocês no primeiro slide, né, de socialização, autoestima, autoimagem, o goalball foi criado para isso. E o goalball ele acaba sendo exclusivo do ele acaba sendo exclusivo da pessoa com deficiência, né? Ele é exclusivo, ele não tem nenhuma tipo assim, ele não tem prática de pessoas que enxergam, no caso. Se pessoas quiserem praticar, pessoas que enxergam quiserem praticar, quiserem assistir, elas só precisam então de usar a venda, né? Aí assim elas poderiam conseguir participar. Porque assim, ele é necessário totalmente uma percepção tátil e auditiva para fazer a prática do esporte. Então precisa ter silêncio. E aí, como você não tem você não pode ter nenhuma percepção visual. E a quadra, ela é jogada numa quadra de vôlei. Então as mesmas dimensões da quadra de vôlei, né? E o gol do goalball, ele tem uma largura, então, de lado, vamos dizer assim, ele tem uma largura de 9 metros. E ele tem uma altura de 1 metro e 300 centímetros, ali de 3 centímetros. Então, o que acontece? Devido a esse grande comprimento do gol, os atletas eles têm que trabalhar muito em equipe ali, né? Tem que se posicionar bem em equipe. E são 3 jogadores de cada equipe. E além dessas linhas, dessas marcações, o espaço é marcado com algum barbante, algum relevo, alguma fita adesiva que ela tem algum relevo, para que o atleta ele consiga se localizar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui. Ó. Deixa eu ver se parou. Vamos ver. Deixa eu... Aqui. Ó, tá vendo essa imagem aqui que eu estou apontando com o laser? Tá vendo que tem várias linhas aqui, ó? Essas linhas podem ser fitas ou barbantes. E essas fitas aqui, elas têm um leve relevo. Então, o atleta, ele passa no pé ali, ele tem essa percepção. Então, o atleta, ele pega essa distância aqui das linhas
e ele consegue ter uma percepção se ele está mais próximo do gol ou se ele está mais afastado do gol. Então, se vocês perceberem alguns momentos, alguns vídeos que vocês assistirem, o atleta muitas vezes toda hora ele pega e coloca a mão na trave para ele saber se ele está próximo da trave, se ele está próximo do gol. Os atletas, vê que esses outros dois atletas eles estão próximos, mesmo eles atacando, eles estão próximos do chão, porque eles estão tentando passar a mão aqui, no caso, só para se localizar. Vê que eles estão com a mão exatamente na linha, que é só para se localizar aonde eles estão na quadra, né? E esse relevo também permite ali que eles se posicionem para eles saber se eles estão no meio, se eles estão no canto, e aí é onde os jogadores têm esse posicionamento, né? No canto direito, canto esquerdo e no centro do gol. Então as equipes são, que eu falei para vocês, né? São 3 jogadores de cada equipe. O time inicia com a bola, realiza o arremesso rasteiro, e aí esse arremesso rasteiro, eles sempre fazem esse arremesso rasteiro porque seria mais vantajoso, né? Para a bola, porque o gol não é tão alto assim, então não adianta eles jogar para cima que eles têm mais chances de errar. O jogo e o lançamento tem que ser rasteiro até para dar condição de defesa, senão os jogadores ficaram jogando a bola para cima, e aí não daria as chances de defesa. Conforme essa bola ela vai batendo no chão, ela vai acionando ainda mais o guiso, porque como ela tem um guiso, né, é um sinal de som ali que faz som, faz barulho ali, como se fosse um chocalho, fosse um sino. Ele vai fazendo um barulho. O atleta ele tem essa percepção do deslocamento da bola. E conforme ela vai batendo, o barulho vai ficando mais intenso no chão, então ela vai quicando no chão. Então essa bola ela permite esses balanços assim, para ela não chegar a quicar tanto que nem, por exemplo, uma bola de basquete, né? Mas, curiosamente, ela tem as mesmas dimensões de uma bola de basquete, né? A única diferença é que ela tem, então, o guiso dentro dela. Então, são 2 tempos aqui, são 24 minutos, né, de partida, no total ali. Então, são 2 tempos de 24 minutos no total ali da partida. Então, todos os jogadores devem estar vendados para igualar as condições do jogo, e a bola também possui um guiso, que nem eu falei para vocês, para que possam ter essa percepção auditiva. E aí a gente vai para o atletismo, né? O atletismo ele é um esporte de fácil acesso para as pessoas com deficiência, em geral, e são poucas as adaptações necessárias para a modalidade. Aí, no caso, as adaptações, as regras são as mesmas do esporte, das modalidades, né, das provas. Algumas coisas só mudam em relação a algumas situações ali que ele necessita de um guia, né? Então, para que os que têm a visão completamente comprometida, que é o cego total, existe um guia que o conduz durante a prova, né? Para aqueles que têm a percepção de vultos, existe a opção de usar o acompanhamento de um guia ou não. E a cada atleta tem direito a 2 raias em prova de pista. Então, assim, se esse atleta tem uma percepção visual, então ele está classificado como B2, ele pode usar ou não um, um guia. Aí fica da opção dele, né? E para atletas que têm baixa visão, que aí então está classificado como B3, né? Ele consegue distinguir algumas imagens, a luminosidade. Ele segue as mesmas regras das provas convencionais. Então ele não precisa de guia, ele vai seguir as mesmas regras dessas provas já comuns do atletismo, né? Então no caso do guia, o guia é essa pessoa que vai correr junto com o atleta, e ele tem que ter uma coordenação muito grande, porque, presta atenção nessa imagem aqui, começou. Isso aqui, então, vê que é uma corrida de velocidade, né? Então, o atleta tem que correr muito rápido, né? E aí o guia, ele também tem que correr tão rápido quanto o seu atleta. Então, isso tem que ter uma coordenação. E olha aqui que interessante. Tá vendo que a mão deles, elas estão começando, elas estão alternadas, né? Então, enquanto um tá com a mão esquerda à frente, o outro tá com a mão direita à frente.
né? Por quê? Se eles estão com a mão, ó, esse aqui está com a mão esquerda à frente, esse com a mão direita, eles permitem que esse cordinha que fica amarrado ao pulso deles, ela se movimente de forma sincronizada. Então eles têm que fazer essa combinação também de alternância dos pés. Então o atleta eles começam de forma alternada para eles manterem essa forma alternada junto. Então o comprimento das passadas tem que quase praticamente ser a mesma, o movimento das mãos tem que ser o mesmo. E o atleta ele não pode ser puxado por essa cordinha. Então, eles têm que fazer o movimento de forma sincronizada. Então, haja coordenação motora aí para fazer tudo isso, né, de forma sincronizada. E é um pouquinho difícil, né, fazer isso. Olha aqui uma autogif, né, mostrando um pouquinho disso. E até aqui, ó, no caso, essa prova aqui, ó, vê que é de longa duração também. E longa duração a pessoa, ela pode ter um guia ou não, né? No caso aqui, ó, vê que tem um guia, uma cordinha. Vocês conseguirem perceber aí no GIF. Ó, que é a cordinha aqui, ó. Então, prova de longa duração também tem. E na natação já paralímpica, na natação paralímpica eles têm algumas mudanças também, né? Algumas regras ali. Ele foi introduzido nos Jogos Paralímpicos em Roma, em 1960, e as adaptações necessárias para a participação dos atletas com deficiência visual nas provas são feitas nas largadas e nas viradas e nas chegadas. Então, nessas três etapas: largadas, viradas e chegadas. E aí, como que é feita essa adaptação? Quando ele está chegando próximo dessa borda, o nadador ele recebe um aviso pelo tapper, que é esse aparelhozinho aqui, ó. É tipo uma bolinha de tênis, que ela fica acoplada numa haste. E aí as pessoas que estão na borda, ela vai tocar a pessoa. Então, quando ela levanta próximo da borda, ele toca nas costas, toca no peito, aqui no caso, que é o nado costas, né? Toca a pessoa, quando ela tem esse toque, ela tem essa percepção que ela está próximo da borda. E é onde ela vai fazer a virada. Então ela se posiciona para fazer a virada e aí ela conseguir não correr riscos de bater a cabeça, de se machucar. Então ele precisa desse toque do topper, chamado topper, né? E aí, ó, as baterias são separadas de acordo com a classificação funcional no grau e o tipo de deficiência. E a pessoa com deficiência visual, ela usa um óculos opaco, né? Então, ó, o óculos aqui que ela está usando, esse óculos ele tira a visão ainda mais, vamos dizer assim. Então, se a pessoa tem uma percepção visual, de acuidade visual, ele tira essa acuidade, então ele vai ser orientado apenas pelo seu nado e pela orientação aqui do tapper, né? Quando ele está chegando nas bordas da piscina. Então, na saída, algumas informações na saída, né? Algumas informações nas viradas, quando ele vai fazer as viradas, e na chegada, quando ele está terminando. Tá bom? E deixa eu ver, tem mais uma coisa que eu ia falar aqui. Essa foto eu coloquei aqui porque é um aplicativo da Apple, da Apple não, da Samsung, que eles colocaram em seus smarts, e que o atleta ele usa uma touca, e essa touca ela dá informações de vibração. Então, o Tapper, eles já estão com o tempo, eles estão criando novas tecnologias. Talvez esse Tapper aqui, ele vai acabar, porque o atleta ele tem essa informação ali da touca. Então, há um avanço tecnológico aí ajudando também nos esportes paralímpicos. E aí a gente tem o judô para cegos.
O judô para cegos é um esporte praticado por atletas com deficiência visual, né? E ele vai seguir, só que ele segue as regras do esporte convencional. Ele é praticado pelo deficiente visual, mas com as mesmas regras do esporte convencional ali pela Federação Internacional de Judô. A única diferença, então assim, a única adaptação que existe é que os atletas eles iniciam a luta segurando um ao outro. Então, ó, tá vendo esse último fotinho aqui, a última imagem, ó, que os atletas estão segurando um ao outro? Então, a única orientação, a única informação que eles têm é isso aqui. Então, eles começam sempre a luta com o contato, então eles ficam sempre segurando um ao outro, e aí eles vão entrar em combate, vamos dizer assim. Se caso no meio da prova eles soltarem um ao outro, o árbitro para, ele interrompe, puxa os dois novamente, aproxima os dois novamente, né, segura um na roupa do outro. Eu tô tentando lembrar a roupa. O kimono, né? Segura no kimono um do outro e aí ele volta ao combate, né? E esse kimono, ele segura, por exemplo, geralmente com a mão direita, então ele segura em cima, né? Então ele segura no colarinho, vamos dizer assim, com a mão direita, e a mão esquerda segura na parte do antebraço aqui da manga do adversário. Então ele faz essa punhadura, né? Em cima e embaixo. Então ele faz assim. Ele segura embaixo dessa região. Geralmente ele segura assim. E aí ele faz o combate ali conforme os movimentos, né? E aí a gente tem o powerlift, que nem eu falei para vocês lá no começo. O powerlift é um esporte que ainda não faz parte do programa paralímpico. A disputa para a pessoa com deficiência visual segue as mesmas regras do esporte convencional, então não muda nada, né? A competição consiste na realização de 3 movimentos, que é o supino, o agachamento e o terra, né? O levantamento terra. Sendo que cada atleta tem 3 tentativas e a melhor é validada como resultado final da competição. Então ele faz 3 tentativas. A melhor movimento, melhor elevação do movimento, ela é contabilizada na final, e aí os atletas ali eles vão ser colocados, esses melhores resultados, e vão ser confrontados para ver qual foi o melhor. Vence aquele que conseguir levantar a barra mais pesada proporcionalmente ao seu peso. Então lembra que a gente falou das regras convencionais, é a mesma regra do powerlifting em si. Então a gente fala do supino, ele fica deitado em um banco, né, como a prova comum, que a gente vê também até na academia acontecendo, né? O atleta retira a barra de apoio, após a ordem do árbitro, flexiona os braços, levando a barra até o peito e em seguida estende completamente. O agachamento, então, o agachamento é um movimento comum que a gente conhece. Em pé, o atleta se posiciona e retira a barra do apoio. Após a ordem do árbitro, ele realiza um passo, né, vai um passo à frente e traz para trás, né, o passo para trás ou para frente, no caso, geralmente a barra começa a iniciar à frente, né, então dá um passo para trás, porque é mais seguro ele fazer o passo para trás do que para frente, né? Então, por quê? Se geralmente as provas começam assim com esse passo para trás, ele dá esse passo para frente, pega a barra, aí ele tem a ordem do árbitro, ele dá o passo para trás, com a barra já sustentada, e ele faz o movimento. Por que esse passo para trás é mais comum, é mais fácil? E até isso a gente tem que ter essa orientação dentro da academia. Porque quando ele dá o passo para frente, a chance de desequilíbrio é muito maior. Então, se ele dá um passo para trás, ele consegue se orientar melhor. Por isso que ele faz esse passo para trás, com a barra já no suporte. Então ele agacha, ele faz o agachamento, né, até os quadris fiquem abaixo da linha dos joelhos. Então ele faz aquele agachamento total que a gente fala, né? E para realizar o movimento, o atleta realiza a extensão total dos joelhos. Então ele faz a elevação. E já no terra, o atleta se posiciona à frente da barra e em posição agachada, agachada assegura
com as mãos. Após o sinal do árbitro, ele levanta a barra por meio da extensão total dos seus braços, então ele traz aqui, e depois ao longo do corpo, né, ao prolongamento do corpo, com as pernas eretas. O novo sinal do árbitro, o atleta volta à posição inicial. Então ele tem que fazer o quê? Ele faz aquele levantamento e ele tem que sustentar acima da cabeça, né? Tem um tempo de sustentação de 3 segundos. Então, quando ele levantou acima da cabeça, o árbitro conta 3 segundos, aí ele dá o sinal e aí o atleta solta a barra. E só para terminar, então, essa parte aqui, né? Todos os esportes citados são os desenvolvidos no Brasil pela CBDV e pelo CPB. Porém, a Federação Internacional de Esportes para Cegos, né, é responsável por desenvolver outros esportes internacionais, como o arco e flecha, o xadrez, o boliche de 9 ou de 10 pinos, né, e o tiro ao alvo, no caso. Então, essa parte a gente encerra. E eu vou entrar com a outra parte aqui.